Já vou começar aí a analisar um pouco os melhores momentos da palestra do Ciro Gomes, dentro do formato do React. Mais ou menos como o próprio Ciro fez lá na Ciro Games, vocês devem se lembrar, ele metia um React logo no começo, no meio, então vai ser parecido aqui, né? Para ser mais dinâmico, ganhar tempo. Vamos fazer aqui então um rápido React. Eu pensei ali os melhores momentos, o que me chamou mais atenção dessa participação do Ciro lá em Portugal, em Lisboa, e vou reagir com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá, Ciro Gomes em Portugal. Foi hoje, fiscal hein? É o nome 12. Agora. Sempre a gente bota um outro nome, mas qual é o fundamento? Melhora um pouquinho do que o teto de gasto, que nunca se praticou, não se praticou. É o que eu falei agora há pouco. Não há precedente na literatura, não há precedente na história da humanidade. Como não há isso que está se fazendo? O que é isso? É a agenda central de um país em chamas, é institucionalizar um conflito distributivo que pelo menos devia ficar aberto para a política resolver. Para o mal ou para o bem, mas pelo menos na política o povo influencia. Não é para botar na Constituição com vigência para 20 anos. Como o teto de gastos. Como foi o teto de gastos. Este é o problema. Este é o problema. E os tribunais nunca reparam isso? Reparam. Pelas tantas, com Bolsonaro, o teto de gasto valia para tudo. Com a posse do Lula, o tribunal, um juiz singular do tribunal, que costuma viajar muito por aqui, entendeu que era inconstitucional o teto de gasto para o Bolsa Família, que é a agenda central do partido que está no governo. Mas a educação pode ficar no teto de gasto, a saúde pode ficar no teto de gasto, a segurança pública pode ficar no teto de gasto, tudo mais pode ficar no teto de gasto, mas, percebe, é uma espécie de colapso institucional. Com isso eu concluo, para nós entrarmos numa discussão. Tem jeito esse negócio aí? Eu acho que tem. Claro que tem. Acho difícil, que tem, mas tem. O Brasil, ao contrário de nações irmãs, não é, ainda tem massa crítica física e humana para mudar esse caminho. Por exemplo, é uma questão a questão fiscal do Brasil? Claro que é uma questão. A eleição é a mais dura e radical que eu já vi na minha vida. Foi difícil mesmo. Rigorosamente. Mais que 2018. É o seguinte, do Michel Temer, do Fernando Henrique, do Lula, do Bolsonaro, como eu falei, a mesma coisa. Claro que o Lula e o Bolsonaro, por favor, são pessoas muito distintas e, sabe, com o Lula eu saio para tomar uma cerveja, para dizer essas verdades para ele. Importante isso. Saio. Porém, eu estou... Vocês captaram aí o que o Ciro quis dizer com essa fala? Claro que o Lula e o Bolsonaro, por favor, são pessoas muito distintas e, sabe, com o Lula eu saio para tomar uma cerveja, para dizer essas verdades todas para ele. Com o Bolsonaro eu não saio. Entenderam o que o Ciro falou? Bom, quem não entendeu, eu vou desenhar então. O Bolsonaro é nosso inimigo. Não tem como você confraternizar, não tem como você concordar em nenhuma hipótese com ele. O que o Ciro quis falar com essa fala é que sim, ele conversa com o Lula. Ele toma uma cerveja, aí fica nessa analogia, nessa metáfora, digamos assim. Eu também, eu faria. Agora, com fascista, não tem conversa. Temos que abrigar os nacionalistas. Não, idiota, não temos. Não tem conversa. O próprio Ciro agora deu a letra. Então fica aí o recadinho para os antipetistas, reacionários, que ainda insistem em infestar a nossa militância trabalhista e até mesmo do Ciro Gomes. Peguem um caminho da saída. Como eu falei no Twitter, vazem. Vão agora pedir para o Aldo Rebelo ser o candidato de vocês. O Ciro não será. Ele não vai endossar esse discursinho de vocês. Ouviu, idiotinhas? Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Para eles e para os idiotas que o seguem. Adiante. O PDT faz parte do governo. Bando de imbecis. Aí precisou o Ciro chegar e dar um tabefe de luva de película na cara deles. Porém, eu estou tratando de institucionalidade. Eu estou falando de modelo. E aí, realmente é a mesma coisa. E a sociedade brasileira não aguenta mais. O risco que nós temos de um fracasso agora é vir uma direita não caricata. Isso é importante também. Não fácil de ser atacada como foi o Bolsonaro. O camarada que passou a pandemia inteira. De quem que ele está falando? É como eu falei, adiantei lá no início. Obviamente é o atual governador de São Paulo, Tarcísio, ou do governador de Minas Gerais, o Zema. Como eu já ouvi alguns analistas comentarem que talvez eles se acertem, os governadores sudestinos, digamos assim,
para que o Tarcísio vá para a reeleição, e tem, infelizmente, boas chances de conseguir, se for. Para o Zema ser o candidato à presidência, digamos, dessa direita, que aí vai abarcar, obviamente, boa parte do bolsonarismo, que vai ficar órfão, obviamente, né? Só que, claro, vai ser difícil ele conseguir ganhar, né? Provavelmente o Lula deve vir para a reeleição, não é? E aí em 2030, ou seja, daqui 2 eleições, aí sim o Tarcísio pode ser esse candidato com o apoio do Zema e o resto da direita. Eu não descarto isso. Acho que o Ciro quis se referir, e eu concordo, acho, por conta dessa sanha dessa galera, eles são muito egoístas, não querem esperar. Acho que o Tarcísio vai furar a fila e vai ser o candidato da direita. O Bolsonaro fora, vai ficar mais fácil dele pegar boa parte desse eleitorado aí reacionário, hidrófobo, né, de ultradireita, porque ele foi ministro durante todo o governo do Bolsonaro. Então o bolsonarismo está mais entranhado com ele. Quem o elegeu, inclusive, foram os bolsonaristas paulistanos, não é verdade? Então a tendência é o Tarcísio ser esse novo player da direita, / extrema direita. E ele, como o próprio Ciro falou, ele é um pouco mais difícil você atacá-lo. Porque ele não está envolvido em grandes casos de corrupção como o Bolsonaro comprovadamente agora está. E ele não fez tanta cagada como o Moro e até mesmo o Zema fizeram. Ele é um neófito, digamos assim, na política eleitoral. Ele só foi secretário e ministro. Ministro bem mequetrefe, bem fraquinho, low profile. Embora agora ele está deixando as manguinhas de fora. Mas, enfim, concordo com o Ciro. Se errarmos demais, inclusive na segregação, na maneira de governar, essa direita pode voltar, infelizmente, em 2026 já com o Tarcísio. Ou em 2030 com ele ou outro nome. Não é? Adiante. Fazendo campanha contra a vacinação. Uma sociedade, professora, o Brasil tem uma população equivalente à América do Sul inteira. Menos um pouquinho. Morreu muita Pois bem, gente. No Brasil morreram 4 vezes mais pessoas do que nos outros países da América Latina juntos, que são maiores em população do que nós. Começando a ter prazer de falar, eu não posso voltar a ter esse prazer. Tem uns bons momentos. Processo de detox. Demorados. Eu estou num processo de detox. Vocês, por favor, colaborem nas perguntas. Né? Os petistas moderem aí. Não peço para eu, puxar, porque eu estou dentro do barco. Eu quero que acerte. Aí, tá vendo? Mais um recado. Está dentro do barco, ele quer que acerte. Não vai fazer oposição. Esqueçam, gente. O Ciro não vai fazer oposição nesse momento ao Lula. Ele está no PDT. O PDT faz parte da base. Óbvio, não vamos ser puxadinho, não vamos ficar defendendo com unhas e dentes o Lula. Se errar, vai levar bordoada, vai ser criticado fortemente, inclusive. Como tem que ser, essa é a democracia. Mas não vai ser antipetista, não vai ser contra porque sim, não é assim. Não é, meu amigo Marcos aí? Sim, teve uma voz lúcida e, cara, uma recomendação. Para de usar esse termo lacração, cara. Isso é coisa de bolsonarista. Não usa isso, não. Para com isso. Isso é bobeira. Não é lacração. Você reafirmar algumas pautas importantes sociais, de identidade, não é lacração. Parem de usar essa galera reacionária que se diz nacionalista como farol. Não é assim. O Ciro não é assim. O Brizola não foi assim. A nossa turma não é assim. A turma boa não é assim. Não estou criticando você em si, Marcos, mas esse termo específico. Para de usar isso. Para de usar isso. Não, o Ciro fez uma crítica correta. Sem ficar batendo palmas excessivamente para o Lula. Concordo. Agora, esse termo, sinceramente, já caiu em desuso. Quem usa é bolsonarista. É só você ver. Liberaleco, bolsonarista enrustido, bolsonarista aberto, reaças da nova resistência, essa galera que usa esse termo. A nossa turma não usa isso. Então fica aí a recomendação. Adiante. O erro agora vai ferrar com tudo. A minha geração vai morrer.
Então eu quero que acerte, pelo amor de Deus. Idem. A pobreza no Brasil é jovem, negra e mulher. Veja aí, presta atenção, Marcos. Clara, muito clara mesmo. Por uma circunstância assim, é que na periferia e entre os pobres, hoje mais de 60% das famílias são chefiadas por mulheres. Constatação. A migração realidade. dos homens, não é? A dissolução do coisa, e são mulheres com família. Porém, há também aí um conjunto de políticas públicas que identificam a mulher, isso é para o bem, como alvo personalíssimo da subjetividade dessas políticas públicas. O que eu quero dizer? A política de moradia construída no Brasil determina normativamente que seja em direção à mulher a chave da casa. Chefes de família. A política do Bolsa Família prioriza a mulher e a maternidade como elemento central de R$ 150 a mais por filho ainda não. Justo. Então, mas é um fenômeno, e há outros fenômenos que estão se agravando no Brasil e que não se entendem bem ainda, não se entende bem o que está acontecendo. O feminicídio está crescendo exponencialmente. Sobretudo no governo Bolsonaro. A carcerária feminina. São dois fenômenos que eu anotei e que são mudanças na minha tradição. Por regra, as mulheres não se envolviam no crime e, por regra, pelo não PCC, eram vítimas. Então, ou talvez houvesse uma subnotificação. Talvez. Não é? Mas o fato é que esses dois fenômenos estão acontecendo e isso deve ser uma preocupação da nova tendência em ocorrência no Brasil. Perceberam? E aqui vai ao encontro daquilo que eu falei agora há pouco, né, gente? Nós somos de esquerda, o PDT é um partido de esquerda, então não tem como a gente abolir questões centrais, como a luta da mulher, a luta antirracista. Isso não é ser identitário. Isso é você reafirmar as identidades, você lutar pelas minorias. Não minorias quantitativas, mas de direitos. Então, gente, leiam mais o próprio livro do Ciro, leiam mais os estatutos, o Estatuto do PDT, quem é afiliado, leiam mais os autores progressistas, não necessariamente, não precisa ser ligado ao PDT ou até mesmo ao Ciro Gomes, de maneira geral. De maneira geral. A gente precisa seguir um caminho mais à esquerda. Mais à esquerda, inclusive, do que o do PT e do Lula. Muita gente fala, o Ciro está à esquerda do Lula e do PT. Só que tem uma galera que só fala isso da boca para fora. Só é de esquerda convenientemente. Não pode ser assim. Temos sim que defender a luta das mulheres, dos negros, dos indígenas, dos povos originários. Não é índio, é indígena, termo correto agora. Isso não é fazer lacração. Não é assim, gente. Não caia nesse discursinho, nessa bobagem reacionária, liberal, de extrema direita. É exatamente isso que o Steve Bannon quis. E, de certa maneira, conseguiu. Com aquele vagabundo daquele Olavo de Carvalho, que está queimando no inferno hoje em dia, também. Não façam isso. Não sigam o caminho de Gustavo Castanhon. Quem que esse cara pensa que é? É um bolsonarista que, infelizmente, agora ainda está no PDT. Quem gosta dele, tenho todo respeito por vocês. Por ele, não tenho mais. Não tem. O cara se perdeu completamente. Então, não vão por esse caminho. Que não tem nada a ver com o Ciro Gomes, não tem nada a ver com o PDT, não tem nada a ver com as nossas pautas trabalhistas, progressistas, de centro-esquerda e esquerda. Certo? Fica aí o recado para a galera. Mantido o Estatuto da Independência e da Autonomia do Banco Central, está escrito lá, eu sou advogado, Lei Complementar número 179, se a memória não me falha, artigo 5º, inciso 4º. Autonomia do Banco Central. Confere aí no Google. Diz lá, cabe ao presidente da República demitir o presidente e a direção do Banco Central, caso ele não cumpra as metas que cumpriu. O Banco Central brasileiro não cumpriu a meta de inflação do ano passado, não cumpriu a do ano atrasado, a razão de direito e de fato está dada para demissão. Por que não tenta? Porque diz, esta demissão tem que ser provocada pelo Conselho Monetário Nacional. Quem é o Conselho Monetário Nacional? É o governo, Sérgio Lírio. É o ministro da Fazenda, completamente entregue à banqueirada, que está indicando um banqueiro para a direção nova do Banco Central. Chama Galípoli. Sim. Estão indicando um banqueiro para o Banco Central. Sim, isso é... Enquanto faz a ombudsman de si mesmo. O Haddad está fazendo essa ponte, infelizmente. É a denúncia como se fosse um ombudsman de si mesmo. Eu disse na campanha que eu ia demitir o cara. E estava demitido. Não ficava um dia sequer. Certamente. Por quê? Porque a lei me permite fazer isso.
E aí o Senado não vai atender? A conferir. Manda o Lula demitir, ver se o Senado não aceita. Ele não vai nomear o advogado dele, ministro do Supremo? Um erro. Para isso tem força política, para conseguir maioria. Nomear o advogado pessoal dele para o Supremo Tribunal Federal. Percebe? É como eu falei no Twitter, né? O Lula, ele infelizmente, é um erro dele. Ele infelizmente, ele desconversa sobre essa vindoura, bem factível indicação do Zanin para o STF, que é um erro, que eu já comentei por várias vias, algumas vezes aqui no canal. Só que ele vai e fala, ele critica, um absurdo, o Banco Central com essas taxas de juros e tal, o Roberto Campos Neto deveria sair, é só da boca para fora. Mas nos bastidores, ele faz força mesmo para a indicação do Zanin, e não para a derrubada do Roberto Campos Neto, que infelizmente vai cumprir o mandato dele até o ano que vem. E aí, como o Ciro já adiantou aí, ele entende muito bem do riscado, muito provavelmente esse Galípoli, aí, indicação do Haddad ali para o meio-campo da economia, deve ser esse próximo presidente do Banco Central, outro liberal. Então vai ser quase um 6 por meia dúzia. Deveria ser o André Lara Rezende. Esse sim, um cara tarimbado, né, que também veio mais para a esquerda. Né? Mas eu concordo plenamente com essa crítica do Ciro. Tá vendo, gente? Tem como a gente ser crítico sem noção. Se nós quisermos ensinar a degradação de costumes, de valores, de moralidade, de decência ao nosso povo, façam isso, mas me deixem fora. Quero me desintoxicar, porque Boa fala. Não é razoável, porque a partir de um certo limite você tem que ter humildade. Eu não represento uma corrente de opinião. Foi no final, eu me sentia representando uma corrente de opinião. Eu não me sinto mais. Eu não, sou um democrata. Você ainda representa, sim, Ciro. Eleitoralmente você teve uma derrota, sim, é fato. Você errou, sobretudo na questão de comunicação. Infelizmente, o João Santana, como eu já comentei aqui, não vou me alongar nisso, mas João Santana, ultrapassado, se cercou de gente muito desqualificada, tanto no conteúdo quanto na forma. A campanha foi horrível, conseguiu ser pior do que 2018, que não foi lá essas coisas, né? E com muito mais dinheiro, até com um pouco mais de tempo de TV, enfim, foi ruim. O Ciro errou, ele mesmo admite, faz uma meia-culpa, muito não passa, mais fala, mais faz. Não é? Mas sim, Ciro, você ainda representa, sim, uma corrente de opinião muito importante. Você ainda é a principal figura do PDT, né, esse trabalhismo, e o PDT ainda é a segunda força dentro da esquerda, mais do que o PSOL, inclusive. Não é? O Ciro não vai aparecer aí, mas ele adiantou que já está pensando em um novo livro, talvez saia no ano que vem, é muito importante. Se realmente sair, a gente ajudá-lo a discutir o Brasil, né, para discutir a economia, a política, a melhoria de maneira geral. Né? Então, sim, Ciro, você e o professor Roberto Mangabeira Unger, vocês sim, aquele outro que eu falei agora há pouco, não. Vocês representam, sim, uma importante parcela da opinião pública, política do Brasil. Não só do Brasil, mas da América Latina de maneira geral. Né? Então, a gente tem que seguir os bons ensinamentos, os bons exemplos, não é? E como eu já falei, acho que difícil ele ser candidato, ele mesmo já falou que não quer, pode mudar, mas de hora é isso, ele não quer ser candidato à presidência em 2026. Quem sabe o Ciro venha para o Senado, são 2 vagas, se for, está eleito lá no Ceará, quem sabe ele vira senador, e aí em 2030, por que não, depois aí de 2 governos Lula, com a gente em cima, cobrando e se conforme for a gravidade, até indo para a oposição, não agora, mas futuramente, quem sabe você seja esse candidato, né, com chances reais de vitória. Eu acho que vocês precisam se acertar, o Ciro até falou, vocês lembram agora há pouco, né, que ele senta para tomar uma cerveja com o Lula, eu acho que ele tem que se acertar com os irmãos primeiro, sim, porque teve uma cisânia, isso é claro, né, tanto com o Cid quanto com o Ivo, o prefeito Sobral, e depois ele tem que se acertar com essa galera, sobretudo com o Lula. Não é se acertar por se acertar, só pensando em eleição, não. Pelo bem do Brasil, a esquerda precisa ficar, o próprio Ciro fala isso, a gente precisa se acertar, não pode errar, senão a direita volta.
Então é isso, eu acho que o Ciro tem que ser senador nas próximas eleições, 2026, e aí, quem sabe, 2030, enfim, vai ser a vez dele de ser presidente. Acho que é a única maneira. Agora, para 2026, ele não ganha. Se ele for candidato à revelia, vai ter os mesmos 3%, ou infelizmente até menos. Quem é equivocado demais, reaça, parte de NR e bolsonaristas, já falei, vai lá bancar a candidatura do Aldo Rebelo. E eu repito, se o Aldo Rebelo for candidato a presidente e tirar mais de 1%, eu mudo meu nome. Eu deixo vocês escolherem. Viu, seus reacinhas de merda? Enfim, vamos finalizar aqui o react do Cirão. Visceral mesmo. E assim, alguma coisa está errada comigo. Não é com o povo. Não. Eu não sou o Bolsonaro, nem o Lula, que considero o povo que eu falei agora há objeto. pouco. Por quê? Porque eu dei ao povo brasileiro o meu viver. Não ao personalismo. Então eu acho outro caminho, que eu vou morrer militando. Eu vou achar outro caminho, não sei. Eu também, mas eu vou achar outro caminho. Eu já estou agarrado num livro. Tudo isso que eu estou explicando aqui, eu estou aprofundando. Percebe? Porque tem até um pensar sobre as coisas da Europa, essa coisa do neoliberalismo, a origem aqui, e a sua influência, e a sua impossibilidade de prática, e o colapso da política, a mediocrização da liderança europeia, que é uma tragédia para a humanidade, a deserção do intelectual europeu de formular. Eu vou ficar militando, mas candidato, nesse momento, eu não gostaria mais de ser, não. Boa. Senhoras e senhores, Ciro Gomes, depois de 6 meses aí longe dos holofotes, ele veio, fez importantes críticas, concordo com a maioria delas, não é? E eu espero ansiosamente por esse novo livro, não é? Com certeza vou comprá-lo, vou lê-lo e também fazer uma análise do mesmo, como eu já fiz dos 2 últimos, né? O livro de 2020 e de 2002. Não é? Então é isso, galera. Vou deixar para vocês aqui no post fixado a íntegra dessa ótima palestra, dessa exposição de ideias do Ciro Gomes, um grande pensador. Ele é figura indispensável na nossa política, né? E espero que ele volte a fazer mais palestras aqui no Brasil, nas universidades, que ele dê mais entrevistas, que ele escolha melhor para quem ele vai dar essas entrevistas. Ele acha que ele tem que voltar no Roda Viva, tem que ir lá no Danilo Gentili, tem que também ter um pouquinho de amenidades, ir em outros lugares que ele ainda não foi, não só na parte da esquerda, de centro. Enfim, acho que o Ciro ele é indispensável na nossa discussão política, né? E sim, Ciro, você ainda é um detentor de uma corrente de opinião importante aqui para o nosso Brasil. Certo? O cirismo ainda vive.